Olá pessoal, mais uma questão bem bacana da prova de matemática da SpaceX que diz o seguinte: a equação seno de x igual a m ao quadrado menos m menos 1 admite solução se e somente se. Em outras palavras, o problema está pedindo para a gente determinar para quais valores de m essa equação possui solução. Muito bem. Então vamos ver como é que a gente resolve essa questão. Bom, pessoal, o que a gente sabe da trigonometria? A gente sabe que todo e qualquer seno varia de menos 1 a 1. Portanto, a gente pode escrever menos 1, menos 1, menor ou igual do que seno de x, que é menor ou igual do que 1. Esse resultado é importantíssimo na trigonometria. Todo e qualquer seno e cosseno variam de menos 1 até mais 1. Muito bem. Bom, mas quem é seno de x, pessoal? Olha só, o seno de x é m ao quadrado menos m menos 1. Portanto, no lugar desse seno de x aqui, eu vou colocar o m ao quadrado menos m menos 1. Aí nós vamos obter menos 1 menor ou igual do que m ao quadrado menos m menos 1 menor ou igual do que 1. Excelente. O que a gente deve fazer é resolver essa inequação, que é chamada de inequação simultânea. Por que ela é chamada de inequação simultânea? Porque existem duas inequações em uma só. Do meio para a esquerda a gente tem uma inequação, olha só, eu tenho uma inequação, menos 1 menor ou igual do que m ao quadrado menos m menos 1, é a primeira inequação, e a outra inequação é do meio para a direita, essa aqui, é a outra inequação. M ao quadrado menos m menos 1 menor ou igual do que 1. Então, como proceder para resolvermos inequações simultâneas? A gente deve resolver cada uma dessas inequações separadamente e fazer a interseção das soluções. Bora lá fazer isso? Então, já considerando a primeira inequação. A primeira inequação é menos 1 menor ou igual do que m ao quadrado menos m menos 1, ou o contrário. Você pode escrever assim, m ao quadrado menos m menos 1 maior ou igual do que menos 1. Tá bom, pessoal? Então, o que eu fiz aqui? Escrevi do meio para a esquerda. M ao quadrado menos m menos 1 maior ou igual do que menos 1. Essa é a primeira inequação. A outra inequação é o quê? É do meio para a direita, ou seja, é m ao quadrado menos m menos 1 menor ou igual do que 1. Tá? Do meio para a direita. Devo resolver cada uma dessas inequações. Então, já pensando aqui na primeira inequação. Bom, quando a gente passar esse menos 1 aqui para o primeiro membro, vai ficar mais 1. Com esse menos 1, vai cortar. Portanto, a gente vai obter m ao quadrado menos m maior ou igual do que zero. M ao quadrado menos m maior ou igual do que zero. Que tipo de inequação é essa, pessoal? É uma inequação do segundo grau. Não é verdade? Essa aqui é uma inequação do segundo grau. Como é que a gente resolve inequação do segundo grau? Considerando o primeiro membro como sendo uma função f, fazendo o estudo do sinal da função. É assim que a gente deve proceder. A gente encara o primeiro membro como sendo uma função f e faz o estudo do sinal dessa função. A fim de estudarmos o sinal dessa função, a primeira providência é determinar suas raízes, ou seja, é igualar a zero. Então vamos lá. M ao quadrado menos m igual a zero. Equação do segundo grau incompleta com parâmetro c igual a zero, não precisa aplicar a fórmula de Bhaskara. Basta aqui, nesse caso, colocar m em evidência. Então, m, abro parênteses. M ao quadrado dividido por m vai dar m, menos m dividido por m dá 1. Fechou parênteses, igual a zero. Agora a gente usa uma importantíssima propriedade dos números reais, que diz que se o produto de dois números é zero, necessariamente um deles é zero. Portanto, a gente deve ter m igual a zero, já é a primeira raiz, ou m menos 1 igual a zero, de onde vem m igual a 1. Excelente. Então, pessoal, não vá se perder. O que eu estou fazendo? Eu estou resolvendo essa inequação do segundo grau. Como é que a gente deve proceder? Encarar o primeiro membro como sendo uma função f e fazer o estudo do sinal dessa função. A fim de fazermos o estudo do sinal da função, a primeira providência é determinar suas raízes. Determinei as raízes. Agora, o que eu devo fazer mais? Um esboço gráfico, considerando apenas o eixo x. Então, vamos lá. Vou fazer um esboço gráfico aqui dessa função, considerando apenas o eixo x. Aqui está o eixo x
E agora a gente pensa no gráfico dessa função. Vê se você concorda comigo. Olha só. O gráfico dessa função é uma parábola. Por quê? Porque a função é do segundo grau. De concavidade voltada para cima, porque o parâmetro A é 1, é positivo, e vai tocar o eixo x em 2 pontos, no 0 e no 1. O eixo x ou o eixo m, que né, tanto faz. Né? Na verdade, tem que ser o eixo m, porque a incógnita aqui é m. Bom, então, é algo mais ou menos assim, ó. Aqui vai estar o 0, aqui vai estar o 1. Distribuição do sinal, mais, menos e mais. Excelente. Fiz o estudo do sinal da função. É nesse momento, pessoal, que você vai olhar para o sinal da inequação. Olha só, maior ou igual do que zero. Maior ou igual do que zero são os positivos, que estão à esquerda do zero, incluindo o zero, porque tem igual, né? E à direita do 1. Incluindo o 1 novamente, porque tem o igual aqui. Pronto. Aqui está, pessoal, a solução da primeira inequação. Agora eu vou resolver a segunda inequação, na mesma linha de raciocínio. Vamos lá. Bom, quando eu passar esse 1 para o primeiro membro, vai ficar menos 1. Com esse menos 1, menos 2. Portanto, a gente vai ter m ao quadrado menos m menos 2 menor ou igual do que zero. Novamente, a gente encara outra inequação do segundo grau, não é verdade? A gente encara o primeiro membro como sendo uma função e faz o estudo do sinal dessa função. Para isso, inicialmente, a gente deve determinar as raízes. m ao quadrado menos m menos 2 igual a zero. Determinar as raízes significa igualar a zero e resolver a equação. Aplicando fórmula de Bhaskara, aqui a equação do segundo grau é completa, né? Até que daria para a gente resolver essa equação aqui por soma e produto, mas eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara aqui, tá bom? Então fica m igual a menos b. O parâmetro b é menos 1, com menos da fórmula mais 1, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, menos 4ac. Menos 4 vezes o parâmetro a, que é 1, dá menos 4, e menos 4 vezes o parâmetro c, que é menos 2, mais 8. Sobre 2a. O parâmetro a é 1, 2 vezes 1, 2. Primeira solução, m1. Vai ser 1 mais 1 mais 8 dá 9, cuja raiz quadrada dá 3. Sobre 2. 1 mais 3 dá 4 dividido por 2. Isso vai dar 2, já é a primeira raiz, ó, 2. Segunda solução, m2, vai ser o quê? 1 menos 3 sobre 2. 1 menos 3 dá menos 2 dividido por 2, menos 1. Pronto, determinei as raízes. O que devo fazer agora? Um esboço gráfico, considerando apenas o eixo m, aqui no caso de novo, né? Apenas o eixo m. Pensando no gráfico dessa função. O gráfico dessa função é uma parábola, porque é a função do segundo grau. Concavidade voltada para cima, porque o parâmetro a é 1, é positivo, e vai tocar o eixo m em 2 pontos, né? Porque 2 raízes, menos 1 e 2. Então, algo mais ou menos assim, ó. Excelente. Aqui vai estar o menos 1 e aqui vai estar o 2. Distribuição do sinal, mais, menos e mais. Excelente. Aqui está o estudo do sinal da função. Bom, é nesse momento que a gente olha para o sinal da inequação menor ou igual do que zero, os negativos. Onde estão os negativos? De menos 1 a 2. Incluindo menos 1, por que incluindo menos 1? Porque tem igual aqui, tá vendo? A gente inclui o menos 1 e também incluindo 2. Pronto. Aqui está a solução da segunda inequação. O que resta fazer agora, pessoal? Resta fazer o seguinte, a interseção dessas duas soluções. A gente tem que fazer a interseção. Para isso, a gente lança a mão dos intervalos numéricos, né? Então, vamos lá, ó. Vou fazer aqui a interseção, tá? Um primeiro intervalo para representarmos a solução da primeira inequação. 0 a 1, né? Então, vamos colocar aqui o 0, mais ou menos aqui. 1, mais ou menos aqui, com a bolinha fechada. 0, 1. Aqui riscou para a esquerda. E aqui riscou para a direita. Pronto. Representei nesse intervalo numérico a solução da primeira inequação. Agora, vou representar no segundo intervalo numérico a solução da segunda inequação. Atenção que nesse momento você deve manter uma certa ordem. O que eu quero dizer com isso? Você deve dispor o menos 1 e o 2. Como o menos 1 é menor do que zero, você vai colocar o menos 1 à esquerda do zero. Tá? Então, mais ou menos aqui, ó, o menos 1. Como o 2 é maior do que 1, você vai localizar o 2 à direita do 1. Mais ou menos aqui.
e vai riscar entre. Excelente. Pronto, agora você faz um terceiro intervalo que vai representar a interseção desses dois intervalos. A interseção desses dois intervalos é o que tem riscado em comum, que é o pedacinho de menos 1 a 0 e de 1 a 2. Então, de menos 1 a 0 e de 1 até 2. Pronto. Ó, de menos 1 a 0 e de 1 até 2. Excelente, excelente. Portanto, essa equação vai admitir solução se e somente se m estiver nesse intervalo de menos 1 a 0 ou m estiver nesse intervalo de 1 a 2. Aí você pode escrever menos 1 menor ou igual do que m, que é menor ou igual do que 0, se m estiver nesse intervalo, ou 1 menor ou igual do que m, que é menor ou igual do que 2. Excelente.